Deuteronômio 1-3. Estas são as palavras que Moisés falou a todo o Israel, do outro lado do Jordão, no deserto, na planície defronte de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Reizerote e Dizabé. São 11 dias de viagem desde Horebe, pelo caminho do Monte Seir, até Cádiz Barneia. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles. Depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, do outro lado do Jordão, na terra de Moabe, Moisés resolveu explicar esta lei, dizendo: O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: Vocês já ficaram tempo suficiente neste monte. Voltem-se e partam, vão à região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos, na planície, na região montanhosa, nas planícies litorâneas, no sul e na costa do mar, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis que pus esta terra diante de vocês, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e a sua descendência depois deles. Naquele tempo, eu lhes disse: sozinho não posso levar a carga de vocês. O Senhor, o Deus de vocês, os multiplicou, e eis que hoje vocês são tão numerosos como as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus de seus pais, os torne 1000 vezes mais numerosos do que são e os abençoe, como prometeu. Como poderia eu sozinho levar o peso, a carga e as discussões de vocês? Escolham homens sábios, inteligentes e experientes de cada uma das suas tribos, e eu os porei por chefes de vocês. Então vocês me responderam: o que você propõe fazer é bom. Assim, tomei os chefes das tribos de vocês, homens sábios e experientes, e os pus por chefes sobre vocês, capitães de 1000, capitães de 100, capitães de 50 e capitães de 10, e oficiais para as suas tribos. Naquele mesmo tempo, dei ordem aos juízes de vocês, dizendo: ouçam as causas de seus irmãos e julguem com justiça entre um homem e seu irmão ou o estrangeiro que mora com ele. Não sejam parciais no julgamento, ouçam tanto o pequeno como o grande, não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. A causa que for pesada demais para vocês, tragam a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor, nosso Deus, nos havia ordenado, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Eis que o Senhor, seu Deus, pôs esta terra diante de vocês. Subam e tomem posse dela, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes disse. Não tenham medo, nem se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: mandemos homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos tragam notícias do caminho pelo qual devemos subir e das cidades a que devemos ir. Isso me pareceu bom, assim, tomei 12 homens de entre vocês, um de cada tribo. Eles se foram, subiram a região montanhosa, chegaram até o vale de Escol e espiaram a terra. Tomaram do fruto da terra nas mãos, trouxeram-no a nós e nos relataram: a terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá é boa. Mas vocês não quiseram subir, foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus. Murmuraram nas suas tendas e disseram: o Senhor nos odeia, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde estamos indo? Nossos irmãos nos deixaram desanimados, dizendo: o povo de lá é maior e mais alto do que nós, as cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquitas. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o Deus de vocês, que vai adiante de vocês, ele lutará por vocês, conforme tudo o que fez com vocês, diante de seus olhos, no Egito, e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, o Deus de vocês, os levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho em que andaram, até chegarem a este lugar.
Mas, apesar disso, vocês não creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês pelo caminho, para procurar um lugar onde vocês pudessem acampar, de noite, no fogo, para mostrar o caminho por onde deviam ir, e, de dia, na nuvem. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que jurei dar a seus pais, exceto Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim o Senhor se indignou por causa de vocês, dizendo: também você não entrará lá. Josué, filho de Num, que está diante de você, ele entrará lá, anime-o, porque ele fará com que Israel tome posse da terra. E os meninos de vocês, de quem disseram que seriam por presa, e os seus filhos, que hoje ainda não sabem distinguir entre o bem e o mal, eles entrarão lá, a eles darei a terra, e eles a possuirão. Mas vocês voltem e partam para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam e me disseram: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e lutaremos, conforme tudo o que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês se armou com os seus instrumentos de guerra, e vocês acharam que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes, não subam, nem lutem, pois não estou no meio de vocês, vocês seriam derrotados diante de seus inimigos. Eu lhes falei isso, mas vocês não ouviram, pelo contrário, foram rebeldes à ordem do Senhor e, cheios de orgulho, subiram a região montanhosa. Os amorreus, que habitavam naquela região montanhosa, saíram ao encontro de vocês e os perseguiram como fazem as abelhas, e os derrotaram desde Seir até Horma. Vocês voltaram e choraram diante do Senhor, mas o Senhor não ouviu a voz de vocês, nem lhes deu ouvidos. Assim, vocês ficaram em Cádiz muitos dias, todo o tempo em que permaneceram ali. Depois voltamos e partimos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia dito, e por muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me disse: vocês já rodearam este monte tempo suficiente, voltem-se para o norte. Dê ordem ao povo, dizendo: vocês vão passar pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, eles ficarão com medo de vocês. Por isso, tenham muito cuidado. Não provoquem briga com eles, porque não darei a vocês nenhum palmo da terra deles, porque dei o monte Seir por possessão a Esaú. Vocês comprarão deles, por dinheiro, a comida que comerem e a água que beberem. Pois o Senhor, o Deus de vocês, os abençoou em todo o trabalho das mãos de vocês. Ele sabe que vocês estão caminhando por este grande deserto. Nestes 40 anos o Senhor, o Deus de vocês, esteve com vocês, não lhes faltou coisa alguma. Assim, passamos ao largo de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, pelo caminho da planície, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não ataque Moabe e não provoque briga com eles, porque não darei a vocês possessão da terra deles, porque dei Ar por possessão aos filhos de Ló. Antigamente os Emins habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os anaquitas. Eles também eram considerados refaíns, como os anaquitas, mas os moabitas os chamavam de Emins. Em Seir, antigamente, habitavam os Hóreus, mas os filhos de Esaú os expulsaram, e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez com a terra da sua possessão, que o Senhor lhe deu. Agora levantem-se e passem o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos, desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, foi de 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do acampamento, como o Senhor lhes havia jurado. Também a mão do Senhor foi contra eles, para os destruir do meio do acampamento, até que foram consumidos. Aconteceu que, depois que todos os homens de guerra foram consumidos pela morte do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: hoje você passará por Ar, pelos limites de Moabe, e chegará perto dos filhos de Amon. Não os ataque e não provoque briga com eles, porque não darei a você possessão da terra dos filhos de Amon,
porque a dei por possessão aos filhos de Ló. Também essa terra foi considerada terra de Refaíns. Antigamente habitavam nela Refaíns, mas os amonitas os chamavam de Zanzumins, povo grande, numeroso e alto como os anaquitas. O Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os expulsaram e habitaram no lugar deles. Assim fez o Senhor com os filhos de Esaú, que habitam em Seir, quando destruiu os hóreos de diante deles. Os filhos de Esaú os expulsaram e habitaram no lugar deles até o dia de hoje. Também os avins, que habitavam em aldeias até Gaza, os caftoreus, que saíram de Caftor, os destruíram e habitaram no lugar deles. Levantem-se, partam e passem o ribeiro de Arnon. Eis que entreguei nas suas mãos Seom, o amorreu, rei de Hesbom, e a terra dele. Comece a tomar posse dela e provoque briga com ele. Hoje começarei a pôr o terror e o medo de você sobre os povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão e se angustiarão por causa de você. Então, do deserto de Quedemote, enviei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixe-me passar pela sua terra, irei apenas pela estrada, não me desviarei nem para a direita nem para a esquerda. Você me venderá por dinheiro a comida que eu comer e me dará por dinheiro a água que eu beber. Deixe-me apenas passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão para a terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor, o Deus de vocês, lhe endureceu o espírito e lhe obstinou o coração, para o entregar nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: eis que comecei a entregar Seom e a terra dele a você, comece a tomar posse, para que possua a terra dele. Seom saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lhes dar batalha em Jaza. O Senhor, nosso Deus, o entregou a nós, e nós derrotamos Seom, os seus filhos e todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e as destruímos totalmente, com os homens, as mulheres e as crianças, não deixamos sobrevivente algum. Somente tomamos para nós o gado como presa, e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no vale, até Gileade, não houve cidade alta demais para nós. O Senhor, nosso Deus, entregou tudo a nós. Somente da terra dos filhos de Amon você não se aproximou, nem de toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem das cidades da região montanhosa, nem de coisa alguma que o Senhor, nosso Deus, nos proibira. Depois voltamos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para nos dar batalha em Edrei. O Senhor me disse: não tenha medo dele, porque eu entreguei nas suas mãos, com todo o seu povo e a sua terra, e você fará com ele o que fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Assim, o Senhor, nosso Deus, entregou em nossas mãos também Og, rei de Bazã, e todo o seu povo, e nós o derrotamos, de maneira que não lhe ficou sobrevivente algum. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades, não houve cidade que não lhes tomássemos, 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og, em Bazã. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portões e trancas, além de muitas outras cidades sem muros. Nós as destruímos totalmente, como tínhamos feito com Seom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades com os homens, as mulheres e as crianças. Mas todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós como presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles dois reis dos amorreus, que estavam deste lado do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion, e os amorreus o chamam de Senir, todas as cidades da planície, todo o Gileade e todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Porque só Og, rei de Bazã, restou dos Refaíns, eis que o seu leito, um leito de ferro, não está em Rabá dos filhos de Amon. O seu comprimento é de 9 côvados, e a sua largura de 4 côvados, pelo côvado comum. Tomamos posse desta terra naquele tempo. Dei aos Rubenitas e aos Gaditas a terra desde Aroer,
que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades. O restante de Gileade e todo o Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés, toda a região de Argobe, com todo o Bazã, se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe até o limite dos Gesuritas e dos Maacatitas, e chamou Bazã pelo seu próprio nome, Avote Jair, até o dia de hoje. A Maquir dei Gileade, aos Rubenitas e aos Gaditas dei desde Gileade até o ribeiro de Arnon, o meio do ribeiro sendo o limite, e até o ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon, como também a Arabá e o Jordão por limite, desde Quinerete até o mar da Arabá, o mar morto, ao pé das encostas do Pisgá, para o oriente. Naquele tempo, eu lhes dei ordem, dizendo: o Senhor, o Deus de vocês, lhes deu esta terra, para que tomem posse dela. Todos vocês que são homens valentes passarão armados adiante de seus irmãos, os filhos de Israel. Somente as mulheres, as crianças e o gado, porque sei que vocês têm muito gado, ficarão nas cidades que lhes dei, até que o Senhor dê descanso a seus irmãos, como deu a vocês, e também eles tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá do outro lado do Jordão, então cada um de vocês voltará à sua possessão que lhes dei. Também naquele tempo dei ordem a Josué, dizendo: os seus olhos viram tudo o que o Senhor, o Deus de vocês, fez com esses dois reis, assim o Senhor fará com todos os reinos aos quais você está chegando. Não tenham medo deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o que luta por vocês. Também naquele tempo implorei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte. Pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer obras e feitos poderosos como os teus? Peço-te que me deixes passar, para que eu veja a boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês e não me ouviu. O Senhor me disse: basta. Não me fale mais nisto. Suba ao cume do Pisgá, levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste e contemple a terra com os seus próprios olhos, porque você não passará este Jordão. Mas dê ordens a Josué, anime-o e fortaleça-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará tomar posse da terra que você vai ver. Assim, ficamos no vale defronte de Bet-peor. O fogo não me queima, as águas não vão afundar. Luz, estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo
Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um deles. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Firme e forte a brilhar, Bíblia, oração e louvor. Vamos cantar no amor e na paz. Vamos nos encontrar no pendão.